No programa desta sexta-feira, a gente entrevista Cadu Xavier, secretário estadual da Fazenda. Além das questões referentes à pasta, vamos falar sobre eleições. E mais, a Assembleia Legislativa debate oferta de voos no aeroporto de Mossoró. E Justiça decretou o fim da greve da educação aqui de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Natal, Parnamirim. Alô, você em Felipe Guerra, Açu. Você que nos assiste em Apodi. Upanema, isso mesmo, Upanema também está aqui acompanhando o nosso Cenário Político TCM. A gente agradece esta audiência de toda a semana. É sexta-feira e a gente continua falando sobre política. A gente vai conversar com Carlos Eduardo Xavier, o Cadu. Cadu Xavier é o secretário estadual da Fazenda e apontado como o possível candidato ao governo do estado, apoiado por Fátima Bezerra no próximo ano. A gente vai falar sobre isso também, tá? Participe, envie a sua mensagem através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela, o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Bem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deferiu o pedido de liminar requerido pela Prefeitura de Mossoró e determinou a suspensão da greve dos professores da rede municipal. É destaque do nosso portal tcmnoticia.com.br. A decisão do juiz convocado, Luiz Alberto Dantas Filho, que reconhece a ilegitimidade do movimento grevista, foi publicada nesta sexta-feira. A decisão do magistrado cita o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerpum, para suspender a paralisação imediatamente. O sindicato ainda não se manifestou sobre a decisão, mas uma assembleia do Sindicerpum está marcada para segunda-feira, dia 24, a partir das 9 horas da manhã, na sede do sindicato. Aí o destaque do nosso portal, que tem também outras notícias. Por falar em greve da educação, no próximo bloco a gente traz a proposta do governo do estado para colocar fim ao movimento grevista dos professores do estado. Uma nova proposta foi apresentada. Vamos detalhar no segundo bloco aqui do nosso programa. E nesta sexta-feira, em alusão ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, a Câmara Municipal de Mossoró realizou uma audiência pública para tratar sobre políticas de cuidados e violência contra as mulheres. Pela vida das mulheres e pelo bem viver. Foi esse o tema central da audiência pública realizada na manhã desta sexta-feira no plenário da Câmara. A vereadora Plúvia, propositora da ação, falou sobre a necessidade de políticas voltadas para esse campo e trouxe à tona discussões acerca do assunto. Aqui hoje é principalmente para a gente dizer que é possível, traduzindo essa política, a gente ter mais creche, mais escolas em tempo integrais, que a gente pode ter restaurantes, cozinhas comunitárias, que a gente pode ter centros geriátricos, que esse trabalho que é tão árduo, onde nós mulheres passamos mais de 21 horas cuidando o tempo todo das nossas famílias, que ele seja de fato compartilhado com toda a sociedade. Neste ano, a vereadora Plúvia protocolou um projeto de lei inspirado na Política Nacional do Cuidado, que já passou pelo plenário. E agora, se aprovado, o município terá um ano para implementar essa política. A audiência reuniu movimentos sociais, sociedade civil e representantes do governo do estado, como é o caso da coordenadora da Juventude e Mulheres Rurais, da Secretaria Rural e Agricultura Familiar, Zélia Dantas. Dentro da perspectiva do cuidado, não é apenas a gente aliviar ou reconhecer que as mulheres estão assumindo esses cuidados, mas ver de que forma nós conseguimos facilitar a vida delas, já que elas assumem essa responsabilidade de uma forma tão altruísta e tão automática nas famílias brasileiras. Fazer essa audiência para debater a vida das mulheres e debater o bem viver é também trocar ideias com várias mulheres que estão aqui e também com as mulheres que escutem, né, para pensar que políticas públicas, como que a gente avança nos recursos também, para melhorar a vida das mulheres, para enfrentar a violência sobre as mulheres, para construir política pública de cuidado.
A ocasião foi para debater antigas e novas estratégias acessíveis às mulheres e ainda garantir que seus direitos sejam respeitados. Dos vereadores da casa, apenas a minoria compareceu ao chamamento público. A gente não quer simplesmente viver com medo, ameaçada, com violência, não. Nós queremos o bem viver e queremos estar em espaços em que sejamos tratadas com igualdade. E a Câmara Municipal é um espaço que é muito desafiador para as mulheres, é um espaço político, porque a sociedade, numa sociedade machista, relegou a mulher a um espaço privado e nós temos que superar isso, estar no espaço público, estar tomando decisões em igualdade para que a gente possa realmente construir uma sociedade mais justa, com igualdade, com respeito e com dignidade. Muito bem. E em breve, a vereadora autora, né, deste encontro de hoje, deste debate, Plúvia, vai vir aqui também no cenário político TCM. Ela falou sobre este assunto ontem no nosso Meio-Dia TCM da 95. Você pode lá assistir novamente esta nossa entrevista. Bem, vamos conversar agora com Cadu Xavier, que é secretário estadual da Fazenda. Cadu, vamos começar pela questão institucional, né? O senhor tem circulado o Rio Grande do Norte, tem feito encontros. Isso tem a ver com a mudança do ICMS, que começou a valer agora nesse último dia 20? Boa noite. Não, essa questão do ICMS é uma questão que a gente tem... Primeiro, boa noite, né? Para você, Vonúvio, para os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na TCM. Essa questão do ICMS a gente debateu com a sociedade de forma bem profunda no final do ano passado, né? A gente colocou os motivos que nos fizeram tomar essa medida. Para falar do ICMS, Vonúvio, eu sempre digo que a gente precisa voltar lá a 2022, julho de 2022, que o governo anterior... o governo federal anterior, ele aprovou aquela medida que reduzia a tributação dos combustíveis, da energia e das telecomunicações e reduziu o poder de arrecadação do Estado na casa de R$1 bilhão por ano. E aí os estados, né, das 27 unidades federadas, Vonúvio, 20 unidades federadas fizeram a recomposição da alíquota modal como medida para compensar essa grande perda de arrecadação. Aqui no Nordeste, todos os estados fizeram. A gente fez em 2022, no final de 2022, para valer em 2023. Infelizmente, no final de 2023, a Assembleia Legislativa derrubou essa medida para o ano de 2024. Tivemos muitas dificuldades no ano passado e, no final do ano, a gente trouxe esse tema novamente e foi aprovado na Assembleia Legislativa agora, de forma permanente. É uma medida que é extremamente necessária. Nenhum governante gosta de mandar um projeto como esse para a Assembleia Legislativa. O que nos pautou, o que pautou a governadora, o que pautou a Secretaria da Fazenda foi a responsabilidade com as finanças do Estado. Sempre gosto de falar, Vonúvio, que essa foi a única medida nesses 6 anos do governo da professora Fátima de aumento de imposto. A gente, desde o início, fez uma ampla modernização da nossa política tributária, implementando benefícios fiscais para trazer competitividade para o Estado em diversos segmentos, né? Indústria, o PROED, inclusive, que a gente inseriu a cadeia do sal no PROED no final do ano passado. A gente fez a política de redução do ICMS do querosene de aviação, que é uma pauta super pertinente aqui para Mossoró. O voo da Azul, né, que ligava Mossoró a Recife, foi uma iniciativa do governo do Estado, também através de benefícios fiscais. Agora está suspenso por uma questão nacional, que depois a gente pode entrar nesse tema durante a entrevista, mas foi uma ampla revisão da nossa política tributária, que você aqui que trabalha com comunicação, a sua audiência que está assistindo o programa nunca, nos últimos 6 anos pelo menos, te viu noticiando aqui saída de empresas do Rio Grande do Norte para ir se estabelecer em outros estados, como era comum antes do governo da professora Fátima. Isso é fruto dessa ampla política de incentivos fiscais. Então, a pauta do ICMS, que
que foi discutida no ano passado, a recomposição da alíquota do ICMS, ela é fruto, ela é filha, vamos dizer assim, dessa medida irresponsável tomada pelo governo Bolsonaro às vésperas das eleições de 2022. E esta agenda pelo interior que começou lá em Jucurutu, ela tem aí a pasta, a fazenda, ou já é gastando de sola de sapato? Não, a gente, quarta-feira, né, uma visita institucional, na terça-feira, aliás, a gente teve 2 momentos acompanhando a governadora em Acari e em Currais Novos, né? Currais Novos, a inauguração da nova delegacia de Polícia Civil, e também em Acari a cessão de uma escola para a nova Casa de Cultura do município. A gente acompanhou a governadora nessas agendas institucionais. Quarta-feira, um dia histórico para o Rio Grande do Norte, para o sertão do Nordeste, que foi a inauguração da barragem de Oiticica. Um momento que a emoção estava muito presente lá, a governadora muito emocionada, o presidente Lula muito emocionado, 2 filhos do sertão, dois seres humanos que vivenciaram a dificuldade de viver sem água no campo, né? E muita emoção também do povo que estava lá. Tinha muita gente emocionada, porque são pessoas que vão ser impactadas pela grandiosidade dessa obra, que impacta mais de 400 mil pessoas na região do Seridó. E essa realidade vai chegar aqui no Oeste também com a inauguração do ramal do Opodi, que a gente espera que o presidente Lula volte ao Rio Grande do Norte no início do ano que vem, fazer essa inauguração para trazer a água do São Francisco aqui para a região Oeste também. Bem, vamos de informação. O governo do Rio Grande do Norte apresentou uma nova proposta para os professores que estão em greve. Essa proposta foi apresentada na tarde de hoje. A proposta contempla o reajuste salarial de 6,27% referente ao piso nacional de 2025, com aplicação em 2 parcelas, 4,83% em abril, próximo mês, e 1,44% em dezembro, e efeitos financeiros a partir dos respectivos meses de implantação. Segundo o Poder Público Estadual, a categoria acumula entre 2019 e 2025 um ganho salarial de 98,25%. A nota diz o seguinte, abre aspas, além da atualização do piso, a proposta inclui avanços para os contratos temporários. Será publicado até 31 de março um decreto regulamentando o direito ao 13º salário e 1/3 das férias para os novos contratos. Para os contratos vigentes, a Procuradoria-Geral do Estado está concluindo um parecer jurídico que viabiliza o pagamento desses direitos, possivelmente por meio de aditivos contratuais, com previsão de quitação até 10 de julho deste ano. Fecha aspas, detalhou nota enviada à imprensa. O governo prometeu, até o final de maio, um projeto de lei à Assembleia Legislativa, enviar esse projeto de lei à Assembleia Legislativa que redefinirá os critérios de porte das escolas, com impacto direto na estrutura organizacional e nas funções de gestão escolar. A nota diz também está previsto o encaminhamento de uma nova minuta de projeto de lei que institui o plano de cargos e salários dos servidores administrativos da educação. Essa minuta será entregue ao SINT até 15 dias após a conclusão das tratativas sobre o piso, para posterior acordo e envio à Assembleia. A gente vai questionar o secretário também sobre isso, mas antes vamos trazer uma fala aqui do senador Stevenson Valentim, que foi entrevistado hoje lá no Meio-Dia TCM, da Rádio 95. Ele falou sobre vários assuntos e voltou a comentar sobre o ICMS do Estado, com críticas ao secretário da Fazenda, o Cadu, nosso entrevistado de hoje. Acompanhe. Eu destinei ali a crítica ao secretário porque veio da mentoria dele junto com Fátima e apoiado pelos deputados. Porque votei contra a reforma tributária, porque ia onerar ali, ser o maior IVA do planeta, era o nosso. Então eu entendo que não é dessa forma, aumentando imposto, que a gente vai resolver. Porque tudo que vai ser arrecadado, proporcionalmente, dentro das suas porcentagens, vai ser redimensionado para os poderes. Lá vai a Assembleia ganhar mais dinheiro, porque se aumentou o ICMS, a Assembleia proporcionalmente vai receber mais recursos, o Tribunal de Justiça vai receber mais recursos, órgãos que vivem desse recurso de repasse vão receber mais, e a quantidade para investimento vai continuar na mesma míngua.
Por quê? Porque parece que aumentou o ICMS, todo mundo quer aumento agora salarial, todo mundo agora quer procurar melhorias de vida, buscando isso, explorando o povo potiguar. Então eu não concordo. Então a crítica que eu fiz a ele, fiz aos deputados, fiz ao governo, teria outras medidas para ser feita, mas eu não sou o governador, não me coloquei à disposição em 2022, a população entendeu que não era eu, voltou em outra pessoa, ok, mas eu tenho o direito de fazer crítica, porque eu moro no mesmo estado que todo mundo. Eu ando as mesmas estradas que vocês, eu sinto a insegurança como todo mundo sente, ou não sente. Ontem foi aqui uma pessoa esfaqueada dentro de uma loja. Dentro da loja. Isso é segurança? Não é, cara. Não é, porque se a polícia pelo menos faz o trabalho dela na estrutura que tem, dentro da estrutura mesmo precária que tem, porque há dinheiro para investimento, muitas vezes veio buscar agora, porque lá em 2022 esse dinheiro estava todo parado no Ministério da Justiça, entendeu? Eu não sinto isso, eu não sinto que a educação melhorou, eu não sinto que a infraestrutura melhora, eu não sinto que a gente não passa de um potencial turístico, a gente não passa de um potencial turístico sem ser explorado. E eu falo isso porque eu tenho obras dentro do turismo, São Miguel do Gostoso, Macharanguape, tudo isso indo agora para Bahia Formosa. Então eu posso falar, eu posso criticar. E aí, secretário, melhorou ou não melhorou o Estado? E existiam outras alternativas para o ICMS? Primeiro, o equívoco do senador, né? Assim, a gente escuta a fala dele falando que votou contra a reforma tributária, é algo que beira o absurdo, né? A reforma tributária que vai trazer simplicidade para o nosso sistema tributário, que é um pleito antigo do setor produtivo e empresarial do país. Não há na reforma tributária nenhum tipo de premissa de aumento de carga tributária, já mostra o tamanho do equívoco do senador, que costuma se equivocar realmente nos posicionamentos dele. A questão do Estado, basta a gente comparar, né? A gente está, como você disse, rodando o Estado até para se apropriar ainda mais das transformações do governo da professora Fátima. Por exemplo, a gente está vindo de Pau dos Ferros e estamos aqui hoje em Mossoró. A gente tem em Pau dos Ferros, no hospital regional, hoje o dobro de leitos que haviam nesse hospital antes do governo da professora Fátima. Você sabe quantos leitos SUS tem hoje aqui em Mossoró, Vonúvio, disponível para a população? Mais de 110 leitos. É outra realidade do que era no passado. E, além disso, dessa disponibilidade de leitos SUS, esses leitos de Pau dos Ferros que a gente colocou agora aqui, os leitos de Açu, que não havia também antes do governo da professora Fátima, diminui a demanda que a gente tem aqui em Mossoró. O Valfredo Gurgel, por exemplo, que é icônica aquela foto do corredor cheio de pacientes em macas. Faz um mês que isso não acontece. Uma consequência direta do cinturão, né, ortopédico que foi instalado pelo governo do Estado, ali em Macaíba, onde os pacientes de baixa e média complexidade da região metropolitana de Natal estão sendo assistidos lá. Isso reduz também a demanda do hospital Valfredo Gurgel. Todo financiamento de políticas públicas, e quem precisa mais de política pública, Vonúvio, são as pessoas mais pobres. Quem usa o SUS são as pessoas mais pobres. Quem tem filhos nas escolas públicas do Estado são as pessoas mais pobres. Tudo isso é financiado com recurso de impostos. Então, ele tem direito de se colocar, obviamente, mas eu tenho o direito também de discordar e achar em alguns pontos o posicionamento do senador beirando o absurdo, como esse voto, uma ação, não é nem uma opinião, foi uma ação do voto contrário à reforma tributária, que está sendo comemorada no país todo, que vai tirar do nosso ambiente de negócios um elefante, né, que é o custo tributário que se tem hoje da complexidade dos sistemas mais complexos do mundo. Mas isso faz parte da política, né? A gente tem que respeitar e mostrar com fatos, como eu coloquei aqui. Nem vou entrar nessa questão que ele está falando agora, por exemplo, de infraestrutura. O cidadão que vive aqui em Mossoró, a gente recuperou estradas que ligam Mossoró a municípios vizinhos. Claro, foram 800 quilômetros. Nós ainda precisamos fazer mais e vamos fazer mais.
A governadora já anunciou que vai fazer mais 700 quilômetros também. Então, se o cidadão que vive aqui em Mossoró, que vive no estado como um todo, fizer uma comparação da saúde, da educação, da infraestrutura, do ambiente de negócios, a situação no Rio Grande do Norte hoje é muito melhor do que a situação que a gente vivia em governos anteriores. Então, essa é a nossa opinião, é isso que a gente vai mostrar para as pessoas, num pensamento completamente divergente do que foi colocado pelo senador de forma bem equivocada. Secretário, a oposição pautou o governismo com a pré-campanha já antecipada para o governo em 2026. O senhor foi ali mencionado, está sendo trabalhado, isso a gente percebe, né, como o candidato, o possível candidato governista. E o senhor disse que é preciso gastar sola de sapato. O senhor está, neste momento, avançando também no que a oposição tem feito, que é pré-campanha para 2026? Olha, Vonúvio, a gente está no período pré-eleitoral, é sempre importante colocar isso. O meu nome vem uma proposição de dentro do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muito orgulho de ser filiado. Claro que esse processo ele passa, né, pelo afastamento da governadora em abril do ano que vem para disputar o Senado Federal. É uma missão que o presidente Lula colocou para a governadora Fátima. Em ela se afastando, o que vai acontecer, o vice-governador assume, né? O vice-governador Walter Alves, ele assume o governo e tem todo o direito de ser o candidato do grupo. Ocorre que ele colocou claramente para mim, para a governadora e publicamente já que não vai disputar. Então, nesse contexto, a gente está, assim, conversando, construindo. Eu tenho conversado muito com a militância do Partido dos Trabalhadores, meu nome foi muito bem recebido, isso me orgulha muito. A gente tem conversado com as forças políticas que elegeram e reelegeram a governadora, conversei com Walter Alves, como eu já coloquei, conversei com o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, estamos conversando com esses partidos aliados, tivemos uma conversa muito boa com o PSB, conversamos com o PDT, com o PV, com o PCdoB. Então, a gente está avançando nessas conversas para construir para esse grupo, né, para manter esse grupo unido e construir essa possível candidatura, né, quando as convenções se realizarem, para defender o legado do governo da professora Fátima e apontar, né, uma continuidade desse projeto que, no nosso ponto de vista, e a gente vai mostrar isso para as pessoas no momento correto, de que o Rio Grande do Norte hoje é outra realidade do que era em anos anteriores, em governos anteriores. Cadu, como responder à crítica de um aliado político do PT, Jean Paul Prats, ex-senador, ex-presidente da Petrobras, foi candidato a prefeito da capital em 2020, mas foi preterido em 22 na reeleição ao Senado e novamente agora neste momento que o senhor foi escolhido e não ele, falou sobre exatamente isso. Como é que o senhor observa essas falas do ex-senador Jean Paul? Vamos ver com naturalidade. Jean é um grande quadro do Partido dos Trabalhadores, foi presidente da Petrobras, foi senador, ele foi suplente de Fátima. Quando Fátima assumiu o governo do Estado, ele assumiu o mandato de senador. Ocorre que o Partido dos Trabalhadores tem uma característica muito própria. Ele é um partido plural, de democracia, que os movimentos são realizados em conversas, em debates. Esse processo vem acontecendo. Foram tentados alguns contatos com o ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul, e, naturalmente, o processo seguiu. Acho que eu enxergo com naturalidade. Jean é um grande quadro, é um botafoguense como eu, né? Um amigo que eu tenho, mas esse processo de escolha é um processo natural da democracia do Partido dos Trabalhadores e a coisa está seguindo nesse processo de pré-candidatura de forma mais democrática possível. Eu tenho percorrido todas as correntes do Partido dos Trabalhadores, estou conversando com todas as regiões do Partido dos Trabalhadores para construir um processo mais democrático, um processo com o aval e o empenho da militância do Partido dos Trabalhadores. Secretário, como entrar na política eleitoral, o senhor que nunca disputou um cargo eletivo, mas isso não é novidade aqui no Rio Grande do Norte, mas alguém que como citou o nosso colega Tássio Araújo na rádio dia desses,
uma pessoa técnica, burocrática, um tecnocrata, e agora disputando o voto, indo frente a frente com os eleitores, se apresentando, buscando agora ser conhecido. Como sair do escritório para o pé no chão, como o senhor colocou? Olha, Vanúvio, isso é um processo que vem acontecendo em estados vizinhos, né? A gente tem o estado do Piauí, que é aqui no Nordeste também, que o ex-secretário da Fazenda do Piauí, ex-presidente do Concefaz também, como eu, hoje é governador do estado, também nunca participou de projeto eleitoral. É uma consequência, eu acho que, do meu trabalho. Assim, a gente fala, o Cadu é um cara técnico, desempenha um papel técnico, e é verdade, mas desde o início eu tenho feito no governo uma articulação muito forte do ponto de vista político também. Articulações, por exemplo, da votação do PROED, lá no início do governo, estive dentro da Assembleia, tem um diálogo excelente com os parlamentares da base aliada e da oposição também, sempre com muito respeito. Me relaciono muito bem com a classe empresarial do Estado, fruto, né, dessas políticas que eu coloquei agora há pouco, que nós criamos para dar competitividade ao nosso Estado. Então, toda essa atuação, ela passa pela política. Então, eu vejo com naturalidade, claro que é diferente, né? Os posicionamentos são diferentes, mas eu tenho caminhado com muita segurança nesse terreno. Tenho certeza que, se tudo correr como a gente espera, a gente vai chegar em 2026 com uma condição muito favorável, se o partido me escolher nas suas convenções, as forças políticas aliadas, para fazer uma campanha com muita propriedade, com muita segurança e apontando as melhorias do Estado e também o que pode ser ainda melhor. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem informação. Na tarde de ontem, quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma audiência pública para discutir a redução da oferta de voos comerciais aqui no Estado e os impactos econômicos. Acompanhe os detalhes na reportagem da TV Assembleia. Proposta pelo deputado Ubaldo Fernandes, a audiência pública debateu a redução dos voos comerciais para Natal e Mossoró. As discussões foram no sentido de garantir soluções para uma maior conectividade para o Estado. A suspensão dos voos de Mossoró-Natal e de Mossoró à cidade de Recife, e isso tem nos preocupado muito, que a fonte econômica do Rio Grande do Norte é o turismo. Então isso com certeza terá um impacto forte na cadeia produtiva do turismo no estado do Rio Grande do Norte. A Infraero está investindo 75 milhões lá no aeroporto de Sete Rosário, de Mossoró. E como é que vai justificar todo esse investimento de estrutura num aeroporto que vai ficar sem voos comerciais? A empresa Azul Linha Aéreas comunicou a suspensão dos voos para o aeroporto de Mossoró no dia 8 de janeiro deste ano. A última viagem foi realizada no dia 10 de março. No comunicado, a companhia alegou fatores como aumento dos custos operacionais da aviação, disponibilidade de frota e também ajustes de demanda. Nós tínhamos mais de 3, 4 voos semanais, inclusive conectando a capital de Pernambuco e Recife, e isso aí era muito importante para que a gente conseguisse avançar cada vez mais. O fim dos voos comerciais muito nos preocupou, por isso fico tão feliz com uma iniciativa como essa, para que a gente possa discutir em audiência pública soluções concretas, para que a gente consiga de fato retomar esses voos da Azul e Mossoró e principalmente ampliar nossa malha aérea para que a gente consiga se desenvolver cada vez mais. A FEComércio ressalta que a suspensão dos voos para Mossoró enfraquece a economia da região, sobretudo o setor de serviços. A nossa primeira preocupação é reativar o aeroporto de Mossoró, que nós agora perdemos o último voo que tinha comercial para Recife, né, de Recife ligar Mossoró para o resto do mundo. Hoje Mossoró vem de uma cadeia produtiva muito grande, seja de energia renovável, seja do petróleo terrestre, da própria fruticultura, que vem fazendo conexão com a Ásia. Né? A gente tem também uma prestação de serviço muito grande, onde investidores e empresários vão a Mossoró, movimenta-se uma cadeia de bilhões, né? E o crescimento aeroportuário em Mossoró do ano passado para 2023 foi um crescimento de 100%, onde nós tivemos quase 60 mil passageiros dizendo que realmente é viável esse voo. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte, Edmar Gadelha, afirma que o turismo no estado é dependente da malha viária. Ele afirma que apenas o aumento no investimento do destino pode garantir mais assentos para Natal. O Rio Grande do Norte
é um dos destinos mais procurados a nível europeu, a nível nacional. Entretanto, a gente entende que falta mais investimento por parte do governo, que tem feito um bom trabalho de inteligência, diga-se de passagem, tem feito um bom movimento a nível de publicização, a nível de divulgação e promoção do nosso destino. Entretanto, os recursos são muito limitados. Se a gente compara com outros estados da região Nordeste, nós temos perdido cada vez mais competitividade. Segundo o diretor-presidente da Improtur, Raoni Fernandes, o número de assentos em voos para Natal tem aumentado a cada semestre. Sobre Mossoró, ele explicou que a suspensão dos voos para a cidade está relacionada às políticas adotadas pelas companhias. Ele acredita que a reforma no aeroporto do município, que vai ampliar a sala de embarque de 70 para 300 pessoas, vai dar uma nova dinâmica para a região. O grande horizonte é ao finalizar as obras. Perceba que em meados de setembro nós já teremos um novo aeroporto Mossoró com capacidade de receber essas aeronaves maiores. E aí nós não vamos estar mais refém das pequenas aeronaves. Vamos poder começar a dialogar com o Gol, com o Latam e até as aeronaves maiores da Azul. A gente vai seguir acompanhando, viu, esta temática, porque este grupo que participou da audiência vai voltar a se reunir e, claro, a gente vai trazer as novidades. Um abraço aqui para o Yuri, ele está dizendo o seguinte: os cenários estão sempre mudando, os candidatos se promovendo, e quando a TCM vai apresentar as pesquisas? Calma, Yuri, em breve vai ter pesquisa aqui na TCM, viu? Eu vou fazer uma pergunta aqui a Cadu, fazendo uma relação com o que o senhor falou já em várias outras entrevistas, o legado da governadora Fátima Bezerra. E sempre que o senhor fala sobre isso, vem comentários como esse aqui, do Aldo Filho. Eu gostaria de morar no Rio Grande do Norte, que o secretário tanto fala. Só aparece na televisão, segundo aqui o Aldo. Se você precisa de saúde pública, se tem filhos nas escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte, a gente teve um fato, uma tragédia ontem aqui em Mossoró, que foi esse assassinato, que já foi preso, as nossas forças de segurança atuaram muito rápido, já prenderam o responsável. A segurança pública também teve um avanço muito, muito importante aqui no estado. Então, se você comparar com o passado, como é o nome dele? O Aldo. Aldo. Você vai ver que o Rio Grande do Norte hoje é muito melhor do que era. E aqueles que fizeram aquele Rio Grande do Norte do passado podem voltar se a gente não tiver um processo de consciência durante esse processo eleitoral, que vai começar só no ano que vem. Mas a comparação do Rio Grande do Norte de hoje com o do passado, para essas pessoas que vivem aqui, que precisam de serviço público, para quem é servidor público também, que teve uma valorização muito importante nesse período, com certeza a gente vive num Rio Grande do Norte melhor. Eu queria abordar, vamos ver esse assunto que a gente acabou de passar, que é importante, certo. A questão do querosene de aviação, dos voos aqui de Recife e Mossoró, importantíssimos, né? E a fala de Raoni, o presidente da Improtur, colocam bem a realidade desse fato do que está acontecendo aqui. Essa matéria eu tenho muita tranquilidade para falar, porque a gente, desde que a governadora me colocou como secretário de tributação, ainda no primeiro mandato, a gente acompanhou a secretária de turismo, à época, Ana Maria, depois a Solange, agora a Marina Marinho. Esse voo de Mossoró, quando o governo Fátima assumiu, através da política de redução do ICMS, do querosene de aviação, ele volta para Mossoró, ele estava suspenso. A gente negociou até nesse período o voo Natal-Mossoró, que não se mostrou viável naquele momento, do ponto de vista financeiro para a empresa, e houve essa suspensão agora, já no mês de março de 2025, num contexto nacional, né? É importante que para a nossa audiência aqui, para a sua audiência, colocar que essa suspensão dos voos da Azul não aconteceram só aqui em Mossoró, aconteceram em várias cidades do Nordeste, um contexto de dificuldade da empresa, né? A governadora, assim que os voos foram suspensos, importante dizer isso, a governadora foi a São Paulo conversar com o CEO da Azul, eu estive com ela lá, acompanhado da secretária de Turismo, e ele colocou que a dificuldade era uma dificuldade momentânea financeira da empresa aérea,
A questão também da dificuldade com os ATRs, né? Os ATRs são os aviões menores, aqueles que voavam aqui para Mossoró, que infelizmente era o mesmo modelo daquele voo da Voipes que se acidentou, aquela tragédia lá no interior de São Paulo, e eles recolheram muitas dessas aeronaves para fazer a manutenção. O governo se antecipou a essa discussão, já estamos tratando com a Azul para que esses voos retornem o mais rápido possível para Mossoró. Se não for possível, com esses aviões pequenos, que só a Azul, né, depois que a Voipes teve seu registro cancelado, não voa mais, só a Azul tem essas aeronaves menores. Então, como disse o Raoni, com a reforma do aeroporto de Mossoró, com a sala de embarque sendo ampliada, aviões maiores poderão pousar aqui em Mossoró. E a gente vai poder fazer negociações com a Gol e a Latam, que tem aviões maiores, para que a gente retome esse voo aqui para Mossoró, que é importante do ponto de vista do turismo, é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento dos negócios que são realizados aqui em Mossoró, e não só para Mossoró, mas toda a região aqui do Oeste. O governo tem e sempre teve essa sensibilidade e sempre tratou essa pauta como prioritária. Um abraço aqui para o professor Antônio Félix. Quem também está aqui conosco é o Aldo Ferreira. Um abraço também para o João, da UPA. E o Antônio Félix diz o seguinte, lá do Alto da Conceição. Uma pergunta, caso o senhor... Eu vou colocar na atualidade, né? Secretário, qual a avaliação do senhor sobre o piso, o reajuste do piso dos professores? Importante. Você tocou aqui, passou a notícia da judicialização da greve aqui no município de Mossoró. O governo do estado segue outro caminho, né? A professora Fátima vem implantando o piso desde 2019. Os professores da rede pública estadual já tiveram, nesse período, um ganho acima de 90%, né? De 86% a 98%. É um ganho muito considerável. Houve uma ação do Ministério Público com relação à forma de implantação do piso. O Ministério Público teve êxito nessa ação aqui no Tribunal de Justiça, 15-0 no Tribunal de Justiça. A governadora Fátima pegou um avião, eu estive com ela, numa audiência com o ministro Fachin, que reverteu essa decisão, e o governo segue negociando com a categoria. Hoje, como o Vonúvio acabou de noticiar, o governo apresentou uma nova proposta ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Pública Estadual, e a gente espera, Vonúvio, que essa proposta seja aceita para que a gente encerre essa greve. Como eu disse aqui, quem está mais sofrendo com essa greve são os alunos, em primeiro lugar, os pais e as mães dos alunos, porque além dos alunos não estarem tendo aula, a escola funciona como um local seguro para você deixar o seu filho, para eles deixarem seus filhos quando vão trabalhar. Então, há um impacto também em toda a família, e há um impacto também, pode haver um impacto também, numa expectativa muito grande que nós temos hoje, na melhoria do IDEB no final do ano, que no final do ano tem avaliação. Esse ano a avaliação do IDEB é realizada, então a gente tem uma expectativa muito positiva para isso, e já tivemos uma excelente notícia, Vonúvio, só para encerrar esse assunto, com as melhores notas da redação dos alunos da rede pública do Brasil, são do estado do Rio Grande do Norte, no último Enem realizado no ano passado. Secretário, o nosso tempo já está chegando ao fim, né, desta nossa edição. O senhor fica aqui por Mossoró, permanece rodando aqui no interior do estado. Qual a programação? Bem rapidinho. Vou passar o final de semana aqui em Mossoró. Amanhã de manhã tem um seminário da região oeste do PT, então fica aqui o convite, às 9 horas no Hotel Vitória, para os filiados do partido estarem presentes. A gente vai debater a conjuntura política do estado e todos os outros assuntos que são de interesse da população que vive aqui no estado. Fica o agradecimento, Vonúvio, pelo espaço de estar aqui no seu programa, sempre sendo indagado as questões sensíveis, mas de forma muito respeitosa. É esse o papel da imprensa, e o nosso papel enquanto gestor público é responder esse questionamento também de forma muito respeitosa. Muito obrigado, secretário Cadu Xavier, e guarde esta imagem, viu? Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, você conhecendo aqui no cenário político TCM. Obrigado, até a próxima, Cadu, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. A você de casa, a gente agradece a audiência.
um último recadinho. O Hemocentro de Mossoró está precisando de sangue tipo O negativo, de qualquer tipo de sangue. Então, amanhã o Hemocentro abre 7 horas da manhã. Aproveite o final de semana para também doar sangue. Tenha um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.